Olá, Pai seja convosco, você que nos acompanha aqui através do YouTube. Estamos hoje no dia de sábado, né? Estamos aqui descansando e hoje falaremos um pouquinho sobre esse tema, sobre por que guardamos o sábado, né? Por que guardamos o sábado? Primeiro, nós temos que compreender que o sábado ele está incluído na lei moral de Deus, ou seja, ele está entre os 10 mandamentos, né? Aqui no livro de Êxodo, no capítulo 20, a partir do versículo 8, diz o seguinte: Lembra-te do dia do sábado para santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, e nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e tudo, o mar e tudo que nele há. E ao sétimo dia descansou, portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Então esse é o mandamento da lei de Deus, né? Esse é um mandamento que nós devemos estar atentos. Mas quem que tem que guardar esses mandamentos? Então existe a argumentação de que a lei é a lei de Moisés, que só o judeu estavam sujeitos a essa obediência, né, a obedecer à lei de Deus. Mas nós vamos ver que a lei, né, de Deus, e incluindo o sábado, ela foi feita para o homem, não somente para o judeu ou só para determinada nacionalidade, mas ela foi feita para todo homem que teme a Deus, né, que deseja a salvação, tem que ter obediência a Deus e a sua palavra. No livro de Eclesiastes, no capítulo 12 e o versículo 13 diz o seguinte: de tudo o que se tem ouvido, o fim é, olha só, de tudo o que se tem ouvido, de tudo o que tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Este é o dever de todo homem. Não é só o dever do brasileiro, só o dever do italiano, do americano, ou só do judeu, né, do israelita. É dever de todo homem. Todo homem que teme a Deus deve guardar os seus mandamentos, porque é um dever, é uma obrigação que nós temos em obedecer a Deus, se é que nós somos filhos de Deus, se nós podemos ser considerados filhos de Deus, né? E no que diz respeito ao mandamento do sábado, quando Jesus foi questionado, né, quando Jesus certa feita foi questionado, isso está relatado lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 2, quando Jesus foi questionado em relação ao sábado, ele dá uma explicação interessante, né? Marcos capítulo 2 e o versículo 27, Jesus diz o seguinte: e Jesus disse: o sábado foi feito por causa do homem. Olha só, que interessante. O sábado foi feito por causa do homem. O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. O que Jesus está querendo dizer com isso? Que o sábado foi feito por causa do homem. Porque o homem é que tem necessidade de ter um dia de descanso. Se Deus tivesse colocado na sua lei que o homem tivesse que trabalhar todos os dias, sem ter nenhum dia para descansar, aí sim seria pesado para o homem. Porque as pessoas dizem que o mandamento é pesado, é um jugo, é um fardo para o ser humano, né? Porque isso era lá da lei de Moisés. Mas nós temos que entender o que se trata da lei moral de Deus, né? Aquela que aponta o pecado, aquela que mostra o que o homem deve fazer ou não fazer, né? Em relação àquelas leis que eram punitivas, né? Que eram olho por olho, dente por dente, né? Então, existiam leis, né, chamadas leis de Moisés, né, mas que também foram dadas por Deus a Moisés, mas que eram escritas em um livro, não escritas em tábuas de pedra, conforme o sábado, que nós lemos lá no livro de Êxodo, no capítulo 20. Esses 10 mandamentos,
Eles foram escritos em tábuas de pedra pelo próprio dedo de Deus, simbolizando ali uma eternidade, né? Já a lei que foi escrita num livro, as que eram cerimoniais, que eram punitivas, elas foram dadas por Deus, mas escritas pelo próprio Moisés em um livro. E essas leis elas eram punitivas, né? Por exemplo, o sábado moral fala que nós devemos guardar o sábado, santificar o dia de sábado. Dentro da lei de Moisés, se alguém transgredisse o sábado, ele era punido, ele recebia uma punição, porque ele transgrediu aquele mandamento. Então, naquela determinada ocasião, o homem estava ali obrigado a guardar aquele dia, né? Não pela sua consciência, pela sua fé em Deus, mas porque a lei mosaica determinava que se ele não obedecesse aquele dia, ele seria punido. Então, essa lei é que ela deixou de existir com a vinda de Cristo, porque nós guardamos a lei pela fé, pelo amor que nós temos a Deus. Por isso é que nós somos salvos pela graça, pelo perdão de Deus, porque mesmo sabendo que nós temos que fazer aquilo, se por algum motivo nós deixarmos de fazer, então nós vamos receber o perdão de Deus, pela graça nós seremos salvos. Mas isso não significa que o mandamento deixou de existir, que nós não precisamos mais guardar o dia de sábado. Só mudou que nós não somos mais punidos aqui no momento, né? Então, se nós levarmos em conta o que Jesus disse aqui, que o sábado foi feito por causa do homem, nós vamos entender que o homem é que tem necessidade de um dia para o seu descanso, né? O Evangelho de João, a primeira epístola de João, no capítulo 2, no versículo 3 e 4, João diz assim, primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 3 e 4. E nisto sabemos que o conhecemos se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz eu conheço, olha só, aquele que diz que conhece a Deus, aquele que diz eu conheço a Deus e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Olha só que palavra dura. Aquele que diz que conhece a Deus e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. É a palavra de Deus que aqui está dizendo. Então nós temos que estar atento, né, ao estudo da palavra de Deus, à meditação, né, a essa nossa reflexão que nós sempre estamos fazendo, trazendo para os irmãos, né, para aquele que está nos acompanhando. E hoje em relação a esse mandamento tão importante, que é o quarto mandamento da lei de Deus, que é nós separarmos esse dia, o dia de sábado, para nós estarmos descansando, meditando e estudando a sua palavra, né? Então olha só que coisa interessante. Nós já lemos aqui o mandamento que está em Êxodo capítulo 20, versículo 8 a 11, né? Onde está relatado o mandamento. Nós já lemos Eclesiastes, onde diz que o fim de tudo é teme a Deus. De tudo que se tem ouvido, o fim de tudo é teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Nós já lemos Jesus falando do sábado, Marcos capítulo 2, versículo 27, que o sábado ele foi feito por causa do homem, porque o homem tem necessidade dele, né? O homem é que tem necessidade de descansar nesse dia, né? E quando que foi então instituído o dia de sábado como dia de descanso, né? O dia de sábado foi instituído lá na criação, não tem nada a ver com a lei de Moisés. Moisés aqui nem existia. Iria demorar bem mais de 2000 anos ainda para vir a nascer Moisés. Então o sábado não tem nada a ver com a lei de Moisés. Olha só na criação, o que acontece? Gênesis capítulo 2, versículo 1 a 3. Assim os céus e a terra e todos os seus exércitos foram acabados. E havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. Olha só, Deus descansou de toda a obra que tinha feito nesse dia. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Olha só quando que foi instituído o dia de sábado. Lá na criação, quando Deus criou todas as coisas, né? Criou a terra, criou o céu, criou tudo aquilo que existe, né? Criou em 6 dias e no 7º dia ele descansou. Por isso que aparece lá no livro de Êxodo, capítulo 20, lembra-te do dia de sábado,
Porque provavelmente lá naquela época as pessoas também já estavam esquecendo desse dia para ser santificado. E Deus coloca: lembra-te do dia de sábado para santificar. Porque em 6 dias, olha só, Deus se lembra disso que nós estamos lendo aqui no livro de Gênesis, capítulo 2. Quando ele determina o mandamento e dá por escrito lá em tábuas de pedra a Moisés, no Monte Sinai, né? Ele diz: lembra-te do dia de sábado, porque em 6 dias foi feito todas as coisas, mas no 7º dia, né, Deus separou, santificou esse dia de sábado. Então Deus faz referência a quando ele criou o sábado, que foi no início, na criação de todas as coisas, né? E nós devemos obedecer esse mandamento. Agora olha só que interessante. Diz que abençoou Deus o 7º dia e santificou, porque nele descansou de toda a sua obra. Agora nós vamos levar aqui uma pergunta, né, a você que está nos acompanhando. Por que Deus descansou? Será que havia necessidade de Deus descansar? Será que... Porque Deus, quando ele fez Deus, diferentemente das nossas obras, que nós usamos nossas mãos, nos cansamos fisicamente, né? Porque o sábado é um dia para se descansar fisicamente das obras do trabalho, mas Deus não. Deus, quando criou todas as coisas, ele não pegou lá com as suas mãos, né, e foi produzir aquilo ali com um trabalho cansativo. Deus não fez isso. Então por que ele descansou? No livro dos Salmos, no capítulo 33, no versículo 6, Salmos capítulo 33, versículo 6, diz que o Senhor criou todas as coisas pelo Espírito da sua boca. Deus falava e as coisas existiam. Diz assim, pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles pelo Espírito da sua boca. Né? No livro de Gênesis, se nós voltarmos no capítulo 1, diz que Deus disse: haja luz e houve luz. No versículo 3, no versículo 6 diz que Deus disse: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas, e tudo aquilo que Deus falava acontecia. Então Deus não se cansou. Mas por que Deus então descansou? Nós vamos fazer essa comparação do livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 1 a 3, onde diz que Deus descansou, com o livro do profeta Isaías, no capítulo 40. Livro do profeta Isaías, no capítulo 40, nos traz um texto interessante. Isaías, capítulo 40, versículo 28, diz assim: não sabes, não ouvistes, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Olha só o que o profeta diz aqui, Não sabes que Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa e nem se fadiga? Ora, se Deus não se cansa, não se fatiga, por isso que nós fizemos a pergunta: por que então que Deus diz que ele descansou aqui no princípio de toda a sua obra? Isso é lógico, isso é para que nos desse o exemplo. Nós, como filhos de Deus, teríamos que ter um exemplo dele, daquilo que nós tínhamos que fazer. Então ele, sabendo das nossas necessidades, sabendo das nossas fraquezas, das nossas limitações físicas, ele separa um dia para que nós pudéssemos descansar. E descansou também para nos dar o exemplo. Então, quando nós temos os nossos filhos, né, quando são ainda pequenos, que você ainda está ensinando ele a se alimentar, né, você faz ali a papinha, né, para você dar para o seu filho, o que o pai ou a mãe faz primeiro? Primeiro ele experimenta aquele alimento para ver se está numa temperatura boa, né, para ver se está um tempero bom, se está agradável, para depois ele colocar na boca do seu filho, para que o filho veja aquilo que o pai está fazendo e faça também da mesma forma. Então, quando Deus faz o mundo, cria todas as coisas em 6 dias, e no 7º ele cria um dia, né, faz um dia ali para descanso e descansa naquele dia, não era porque ele precisava descansar, mas era para nos dar o exemplo. É por isso que diz lá em Eclesiastes que o fim de tudo que tem ouvido é: teme a Deus, guarda os seus mandamentos, porque é o dever de todo homem. Não é só o dever do judeu, do israelita, ou só de nós brasileiros. É o dever de todo homem que quer obedecer a Deus, é guardar os seus mandamentos. Então nós temos que estar atento ao estudo da palavra de Deus para nós entendermos determinadas situações, né? E então Jesus,
ele tinha por costume também de guardar esse dia, de separar esse dia, de descansar nesse dia. Se nós lermos o livro de Lucas, né, no Evangelho de Lucas, no capítulo 4 e o versículo 16, se não estou enganado, Lucas capítulo 4, nos diz o seguinte: Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 16, diz assim, ó: E chegando a Nazaré, onde fora criado, né, Jesus chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume. Olha só que interessante. Jesus, nós sabemos que Jesus, ele era filho de carpinteiro, ele era carpinteiro, tinha a mesma profissão, mas no dia de sábado, qual que era o seu costume? Era ir trabalhar? Não, o seu costume era ir na sinagoga, e diz que levantou-se para ler, e ali foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, né? E ali ele abriu o livro, ainda ali estava se cumprindo uma profecia, né? Então, o costume que Jesus tinha era de guardar esse dia de sábado, de descansar nesse dia, né? As mulheres que andavam com Jesus, mesmo após a morte dele, descansaram no sábado. Isso está relatado aqui no mesmo Evangelho de Lucas, no capítulo 23, e o versículo 56, diz: E voltando elas, prepararam especiarias e ungüentos, já depois da morte de Cristo, né, prepararam ali as especiarias e os ungüentos para ungirem o corpo de Jesus, e no sábado repousaram conforme o mandamento. Olha só, se as mulheres que andavam com Jesus, conheciam Jesus, era a mãe de Jesus, né? Será que elas não saberiam se Cristo tivesse abolido, tivesse encerrado o dia de sábado, se realmente fosse uma lei de Moisés que não tinha mais validade, conforme é ensinado hoje? Porque as pessoas hoje querem saber mais do que as mulheres que estavam com Jesus. As mulheres que estavam ali com Jesus, elas repousaram conforme o mandamento no dia de sábado. Olha só, depois da morte de Jesus. Então nós também temos por essa obrigação de guardarmos o mandamento de Deus. É óbvio que essa obrigação ela não tem uma punição como era na lei de Moisés hoje. Ou seja, se eu não obedeço a Deus, eu vou ter que fazer um acerto de conta lá na frente, lá no dia do juízo. Mas vou ter que fazer um acerto de conta sobre as minhas obras, né? Diferentemente na lei, quando existia a lei de Moisés, né? Que se a pessoa transgredisse a lei, já no momento ali ela era punida. Então essa é a diferença, né? Hoje nós vivemos pela graça, conforme é dito. O que é graça? Graça é perdão, é um favor que nós recebemos de Deus imerecido. Ou seja, mesmo sabendo que o sábado é um dia santificado, se porventura eu fizer alguma coisa no dia de sábado, ou entrar no dia de sábado, né, não deu tempo de fazer alguma coisa, e por força maior eu precisei fazer algo no dia de sábado, aí sim, a graça de Deus é que vai me salvar, ou seja, o perdão, Deus vai me perdoar por aquilo que eu fiz errado. Agora, se não existe lei, se a lei foi abolida, por que graça? Por que perdão? Não tem para que ter perdão se não existe uma transgressão, né? Então, nós temos que observar o dia de sábado conforme o mandamento, né? Conforme o quarto mandamento da lei de Deus. Então, essa reflexão nos leva a entender que Deus faz as coisas perfeitamente, né? Descansou lá no dia de sábado para que nós pudéssemos ter o exemplo também e descansar nesse dia, né? Outro detalhe interessante é que o apóstolo Paulo, na sua carta aos Coríntios, na sua primeira carta aos Coríntios, ele diz no capítulo 11, versículo 1, diz assim, capítulo 11, versículo 1 aos Coríntios: Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Ora, nós lemos no livro de Lucas que Cristo, ele tinha por costume, né, de ir na sinagoga no dia de sábado para descansar. E o apóstolo Paulo diz, ó, sede meus imitadores, conforme eu também sou de Cristo. Então o apóstolo Paulo imitou a Cristo. Tudo aquilo que Cristo fazia, o apóstolo Paulo também fazia, né? E nós temos esse exemplo. O apóstolo Paulo também descansando no dia de sábado. Isso está relatado lá no Atos dos Apóstolos, né? Um dos versículos, né? No Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Né? No capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, a partir do versículo 13, diz o seguinte: E partindo de Pafos,
Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge da Panfilha, mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. E eles, saindo de Perge, Paulo e aqueles que estavam com ele, saindo de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia e, entrando na sinagoga, num dia de sábado, assentaram-se. Olha só, Paulo chegando na sinagoga num dia de sábado, assentaram-se. Depois, no versículo 44, de mesmo Atos capítulo 13, diz que no sábado seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade para ouvir ali a palavra de Deus. Isso prova que no próximo sábado, Paulo deve ter saído dali naquele sábado, No meio da semana ele fez ali as obras que poderia ser feito, Porque 6 dias nós podemos fazer ali todas as suas obras, as nossas obras, Mas o 7º dia nós temos que descansar, então com certeza Paulo respeitou isso. E no próximo sábado, conforme está aqui em Atos 13:44, ali toda a cidade voltou para ouvir ali a palavra de Deus. Então, são exemplos da palavra de Deus que nós temos que seguir, observar. Aqui no livro de Atos, também no capítulo 16 e o versículo 13, diz o quê? E no dia de sábado, saímos fora das portas, para a beira do rio, onde julgávamos ter um lugar para oração. Olha só o dia que os apóstolos, eles escolhiam um dia para ir procurar um lugar para a sua oração no dia de sábado. E no dia de sábado, Atos capítulo 16, versículo 13. E no dia de sábado, saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos ter um lugar para oração, e assentando-nos falamos às mulheres que ali se ajuntaram. Olha só. Interessante, no dia de sábado. No Atos capítulo 17 também nós temos outro exemplo de Paulo, descansando e usando esse dia para pregar a palavra, para anunciar a Cristo, no dia de sábado. Atos capítulo 17, versículo 2. E Paulo, como tinha por costume, olha só, não era algo que foi uma coincidência deles estarem ali no dia de sábado, não. Diz que era costume, era um costume que eles tinham, por quê? Porque eles estavam obedecendo um mandamento. Assim como nós hoje que somos sabatistas, que observamos o dia de sábado, também temos por costume no dia de sábado nos ajuntarmos para estudar e meditar na palavra de Deus. Então aqui em Atos capítulo 17, versículo 2 diz: E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles, e por 3 sábados, disputou com eles sobre as Escrituras. Por que fala por 3 sábados? Por que não fala só por 3 dias? É óbvio que Paulo também falava da palavra de Deus nos outros dias. Mas o costume, a obediência ao mandamento de Deus era o dia de sábado. E essa é a igreja que nós temos que seguir, a igreja apostólica. Nós temos que seguir os ensinamentos dos apóstolos, aquilo que Cristo falou. O apóstolo Paulo, nós lemos em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, sede meus imitadores, como eu também fui de Cristo. Por que Paulo tinha por costume de descansar, no dia de sábado estar estudando a palavra de Deus? Porque ele também aprendeu, que Cristo tinha feito aquilo, que Cristo também tinha descansado naquele dia. Jesus obedeceu os mandamentos do Pai. Jesus cumpriu, Jesus guardou os mandamentos do Pai e não veio para destruir os mandamentos de Deus. Isso está relatado no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 5 e o versículo 17, onde Jesus diz: Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Mateus capítulo 5, verso 17. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. E qualquer, pois, que violar um desses mais pequenos mandamentos, e assim ensinar aos homens, olha só, além de violar, às vezes muitas pessoas ainda ensinam. Às vezes transgredir o mandamento, Nós estamos falando aqui especificamente do sábado, porque os outros mandamentos ninguém discute, A grande maioria não discute. Mas o sábado é que há discussão, que não precisa mais ser guardado.
né? Mas aqui diz que qualquer, pois, que violar um desses mais pequenos mandamentos e assim ensinar os homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Então nós estamos aqui alertando, né, e ensinando que o sábado ele tem que ser um dia que tem que ser observado. Nós temos vários outros exemplos, né, vários outros textos na Bíblia, né, onde nos levam para a obediência à lei, né, conforme nós lemos no livro de Romanos, entre outras cartas aí. Mas nós estamos aqui nos atendo à questão da guarda do sábado, né, que nós temos que observar esse dia. Então, que o amado ouvinte aí possa, você que está nos acompanhando aqui, possa analisar os textos aí que nós aqui colocamos, né, e a igreja que também que nos acompanha, né, que possam estar sempre em busca, né, do conhecimento da palavra de Deus, né, meditando, se esforçando para a obediência à palavra de Deus. E nós temos essa certeza de que nós temos que obedecer, né, a palavra de Deus e guardar os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem, conforme nós lemos em Eclesiastes capítulo 12, versículo 13. Então, que Deus abençoe a todos, né, e que a paz seja convosco e um feliz sábado aí a todos.